Uma vez eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, bebida nunca fez parte da minha vida e nunca vai fazer. Você vai ter que escolher, ou entre eu ou a bebida". Vim de uma família, assim, muito humilde, né, nós morávamos no interior, no interior do interior mesmo, assim, uma um período, assim, da nossa vida, assim, que no momento mais difíceis financeiramente, né, eu tenho essa lembrança, assim, que nós tínhamos o aconchego do pai e da mãe, né, mas financeiramente era uma vida muito, muito difícil, né. Meu pai era pescador, minha mãe na época muito jovem, né, então a gente vivia a nossa sobrevivência na roça, no sítio, era de uma agricultura familiar, né. Meu pai plantava, do que ele plantava a gente sobrevivia, e não foi fácil. 9 anos, por 7 anos, por motivos alheios à vontade do meu pai, a gente se mudou pra cidade, né, no interior era uma vida muito, muito difícil mesmo. Eu lembro, assim, que na época de inverno a gente saía da terra firme para ir para o inverno, para várzea. No inverno, na verdade, a gente migrava da várzea para terra firme, e no verão a gente saía da terra firme e íamos para várzea, né. E eu lembro que não era de carro, não era de o nosso transporte era um casco, uma canoa que meu pai tinha muito grande. Eu lembro bem que ele construía japá, e esse japá ele botava, assim, em cima da canoa, que quando a gente fazia essas viagens longas, que não era uma viagem de minutos, era uma viagem de horas, meu pai remando, mas a minha mãe, e a gente aquele japá servia para nos abrigar da chuva, né, caso chovesse durante essa viagem, até mesmo do sol. Do sol nem tanto, porque geralmente quando a gente migrava, saía de um lugar para o outro, meu pai sempre a gente viajava muito cedo, justamente para evitar esse sol, para evitar com que os filhos, as crianças pegassem sol, né. Aí quando foi com 7, os 7 anos mais ou menos, meu pai resolveu se mudar, sair daquele interior, daquele sítio, e nós mudamos, fomos para a cidade, né. Mas o meu pai era aquele homem, assim, muito conservador, né. Ele trabalhava, ele colocava o alimento para casa, não deixava faltar, sim, mas a gente tinha necessidade, né, de alimentos em casa. Eu lembro que o dia que a gente se alimentava melhor, que a comida era melhor, era dia de domingo, quando meu pai comprava frango, né, aqueles frango abatido na hora, e a minha mãe fazia macarrão, fazia aquele frango. Então o dia de domingo para nós era o dia, assim, que a gente mais era o dia preferido, porque tinha aquele alimento melhor em casa, né. E foi nessa época também as coisas continuaram muito difíceis, porque meu pai, embora ele fosse o mestre de obra, mas naquele período lá, um mestre de obra para construção de porque ele construía barco, né, ganhava, mas não ganhava dessas coisas. A gente melhorou de vida, situação financeira, meu pai, minha mãe, mas economicamente a gente ainda nós não tínhamos casa própria, né, a gente morava na casa dos outros, de favor, e depois a gente cresceu mais um pouquinho, a gente começou a estudar. Eu lembro que eu estudava no turno do intermediário, que era aquele turno que entra 10h30 para sair 2 horas da tarde. E meu pai era uma pessoa, assim, muito não era rude, ele era uma pessoa muito inteligente. Meu pai não tinha estudo, né, meu pai era uma pessoa semi-analfabeta, mas ele era muito bom de matemática, né, mas tinha aquela pessoa ali que era rígido demais, tanto com os filhos quanto com a mulher. E com isso, a minha mãe depois ela tinha uma perspectiva de mudar de vida, né. Aí, a relação dele não estava dando certo, a minha mãe resolveu separar, mas só que antes disso, quando eu ia para minha escola, eu passava em frente de uma casa que ela ficava, assim, no topo, assim, de uma serra, e eu olhava aquela casa, eu achava aquela casa cheia de janela, muito linda. E eu ficava só mentalizava comigo, assim, todo dia, né, "Um dia eu ainda vou morar nessa casa". Meu sonho é morar nessa casa, um dia eu vou morar nessa casa. Eu ficava com aquilo, porque para mim eram pessoas ricas, né, que tinham uma condições melhor, tudo. E por ironia do destino, chegou um dia, a proprietária dessa casa chegou até meus pais, e conversaram com eles, né, perguntaram se eles não tinham uma criança, uma filha, para que eles pudessem dar para eles, para morar como filha.
que eles estavam precisando de uma menina, tal. Resumindo, meu pai e minha mãe me deram para essa família, né, para mim morar como filha lá com eles. Eu tinha 11 anos. Eu fui, que era para mim brincar com um dos netos dele que eles criavam, né. Eu fui, aí assim, financeiramente, economicamente, a minha vida ali mudou, né, porque eu já tinha uma outra vida, tinha continuei a estudar, à tarde geralmente eu brincava com o menino, mas só que de manhã eu tinha meus afazeres domésticos. Eu tinha 11 anos, 5h30 a gente acordava, era eu e uma outra moça que era maior um pouquinho do que eu. Então a gente acordava, aquele quintal bonito que eu via quando eu passava para minha escola, que eu via todo dia, né, que eu passava, eu olhava, a janela estava fechada. Então, para mim, eu entendia que estava todo mundo dormindo, né, então eu dizia: "Poxa, esse pessoal está dormindo até agora, um dia eu venho morar nessa casa". Mas quando eu fui morar lá na casa, eu vi que a realidade era outra. A gente acordava 5h30, tinha que varrer, o quintal, que eram 3 espaços, né, primeiro, segundo, terceiro, no terceiro onde ficava a casa, aí a gente varria o quintal quando estava 15 para as 7, 7h15, eu tinha que buscar o pão na padaria, né, pra eles tomarem o café, a gente trabalhar, era uma padaria próxima, a gente tinha que subir uma ladeira e depois descer. E depois disso, 8 horas que eu ia tomar meu café, eu e a outra menina, que ela já era eu tinha 11, ela devia ter 16 para 17 anos. Aí então, aquela imagem que eu tinha, assim, que ai é muito boa, a casa é de gente rico, acorda tarde, aí desmoronou, né, eu vi assim que não era nada daquilo que eu imaginava, porque eu acordava muito cedo, tinha que fazer minhas tarefas domésticas, quando dava 10h30 eu tinha que ir para a escola, 13h30 eu volto, 2 horas eu só ia da escola de novo, e nesse período, a minha mãe com meu pai se separaram. O meu pai continuou a morar lá nessa cidade, a minha mãe foi pra uma outra cidade, uma cidade bem maior do que na cidade que a gente morava, e lá ficou eu e a minha irmã, né, uma irmã mais nova do que eu, 2 anos. E lá, de vez em quando, eu fiquei, mas naquela final do ano, né, quando chegasse o final do ano, a minha mãe deixou certo que quando essa pessoa com quem eu morava viesse para Santarém, eles iam me trazer, né, pra, no caso, morar aqui com a mamãe. E aí nós ficamos. Aí a cada 15 dias eu pedia para mim ir lá olhar a minha irmã, e eles sempre deixavam, né, mas quando chegou um período, assim, eles disseram que não era mais para mim visitar minha irmã, que a minha irmã estava morando em outra casa, enfim, deram a desculpa que eu não podia mais ir visitar minha irmã e nem meu pai. Mas, eu era uma menina, assim, muito esperta, né. Eu estava com saudade da minha irmã, e era um dia de prova, aí naquele dia eu disse assim: "Bom, hoje eu vou ver a minha irmã, eles não estão deixando eu ir vê-la, mas hoje eu vou", né. Eu fui, fiz minha prova, assim, rapidinho, acho que em questão de meia hora eu fiz a minha prova, e eu peguei, fiz a minha prova, entreguei, naquela época eu fazia prova, entregava e saía, né. Entreguei minha prova, desci pela serra lá, que era uma serra, por um outro lado, que eles não pudessem me ver, que se eu descesse por um lado, eles iam me ver, né. Aí eu desci, fui lá ver a minha irmã. Cheguei lá, eu perguntei, falei com meu pai, né, e perguntei dela. Aí disse: "Ah, sua irmã não quis mais prestar, estava querendo mexer as coisas alheias", e eu peguei e mandei ela embora para o sítio, pra casa da sua irmã. Naquele momento, assim, o meu chão caiu, né, porque lá atrás, quando a gente morava lá no sítio, tinha uma pessoa lá, que ele era pedófilo, né, ele abusava das crianças. Eu já tinha sido vítima dele, não tinha noção do que fosse, né, mas eu tinha noção de que era errado, né. Meus pais saíam para trabalhar, e eles se aproveitavam desse momento que meus pais não estavam pra roça, ou estavam pescando, e no intuito de dizer: "Ah, eu vou lá para ver como é que as crianças estão", ele ia lá e ficava, né, molestando a gente. Aí quando meu pai disse que ele tinha mandado a minha irmã de volta para aquele lugar, aí o mundo desabou, né. Aí disse: "Por que que o senhor fez isso com ela? Por que que o senhor mandou ela para o sítio?" Aí: "Não, não, não, não estava dando mais certo na casa da mulher, aí não tinha onde ela ficar, eu mandei ela para lá". Aí eu perguntei para ele, né, indaguei para ele: "Quando foi que o senhor mandou ela para lá?"
Eu disse, não, foi hoje. O barco ainda tá aí na beira ainda. Se duvidar, ainda nem saiu. Aí eu disse, depois eu vou buscar a minha irmã agora. E eu fui, corri pra lá, cheguei lá, uns barcos pequenos, não é esses barcos grandes, que na região amazônica, naquele período, eram barcos conhecidos por Bajara. Era tão pequenininha que eu cheguei lá na beira, as pessoas não conseguiam, quem estava dentro do barco não conseguia nem ver, né, lá fora. E eu chorando muito, perguntei por ela, perguntei pela minha irmã. Aí me falaram que ela estava lá. Aí chamei por ela, disse, mana, pega tuas coisas e desce. Desce porque tu não vai conseguir, ela sem entender, né? Aí eu peguei as coisas dela, levei lá onde meu pai estava, disse assim, tu fica aqui e eu vou lá para casa e vou conversar com o pessoal lá para você ficar lá comigo, para você, até final do ano, pra gente ir embora para a cidade onde está a nossa mãe. E eu tinha 11 anos. Isso assim foi um ato assim da minha vida assim que eu nunca esqueço, né? Quando meu pai falou que tinha mandado, nossa, as piores coisas se passaram na minha mente, que a minha irmã, eu tinha 11, a minha irmã tinha 9 para 10. E aí eu cheguei lá na casa, né? Quando eu cheguei lá na casa, eu tive logo coragem de falar o que tinha passado. Aí eles indagaram por que eu não saí da escola diretamente para casa, queria saber para onde eu estava. Aí eu falei, eu tinha ido ver minha irmã, que meu pai havia mandado ela ir para o sítio, mas que eu tinha ido lá no barco, eu tinha resgatado ela, e que eu queria saber se ele podia ficar lá com a minha irmã, até final do ano. Aí foi quando eles falaram que sim, né? Aí eu fui, busquei a minha irmã ficou comigo lá, tinha uns 4 meses, e aí a gente, no final do ano, ela trouxe a gente para a cidade onde a minha mãe morava. E mora, né? A gente mora até hoje. E aqui, quando a gente chegou aqui, era uma outra realidade, né? A minha mãe, embora ela estivesse trabalhando, de carteira assinada, mas era uma vida muito difícil, porque a minha mãe tinha 4 filhos, né? Dependendo dela. A gente não tinha casa, a gente não tinha fogão, não tinha nada, gente. Mal, mal mesmo a roupa que lá eu trouxe, né? Cheguei aqui, a minha mãe não tinha fogão, o fogão que a gente fazia comida era num fogareiro a carvão. Eu, por ser a mais velha, ficava responsável, né, de fazer alimentação para mim e para os meus irmãos. A minha mãe saía cedo para trabalhar, longe de onde a gente morava, para onde ela ia trabalhar era longe. Então ela precisava sair muito cedo. Nós não tínhamos geladeira, a gente não tinha fogão, tirar uma geladeira, né. E aí a nossa comida ficava na casa de uma outra menina que morava assim acho que uns 20 minutos de perto lá de onde a gente morava. Então, todo dia eu ia lá, a minha mãe comprava aquela porção de carne para a semana. Então eu sabia que aquela carne tinha que durar ali para a semana para nós. Então eu dividia. Todo dia eu ia lá, eu tirava um pedaço, chegava em casa, eu fazia uma porção de arroz ou de macarrão, fritava aquela carne, com isso a gente se alimentava, né. À noite, geralmente, a minha mãe ela trazia alguma comida, assim, que ela trabalhava numa lanchonete, e geralmente sobrava caldo, ela trazia uma comida de lá pra gente. E assim a gente foi passando. Aí lá com meus, 16, 17 anos, eu conheci uma pessoa, né, ele era bem mais velho do que eu. Eu, a princípio, eu não gostava dele, né, eu tinha eu tinha ranço dele, eu tinha enfim. Mas aí com o tempo a gente começou a se relacionar, depois a gente separou, ficamos 7 meses separado. Aí um dia aí depois disso depois que a gente começou a se relacionar, eu comecei a gostar dele. E depois a gente separou, com 1 ano, a gente separou e ficou uns 7 meses, que eu não tinha notícia dele. Quando foi um dia, ele me apareceu. Ele me apareceu e disse que ele queria ficar, tinha voltado para ficar comigo, que ele queria ficar comigo, né. E com isso era a véspera do mês de julho, e a gente pegou, ele disse assim: "Eu quero que você vá passar esse mês de julho em Alter do Chão". Aí eu fui, né, passei um mês lá com ele, e nisso eu não estava, prevenida, eu acabei engravidando. Depois que se confirmou a gravidez,
De início ele não aceitou, né, mas depois eu levei, tive meu filho, a gente não chegou a morar, a ficar juntos, né. Depois da minha gravidez com o Sal Conflitos, ele nunca aceitou a criança nasceu, depois que a criança nasceu, ele ajudava porque a minha mãe brigava muito com ele, né, cobrando, né, a alimentação para a criança. Mas enfim, aí não deu certo, eu segui minha vida, ele seguiu a dele, e depois de 1 ano e 2 meses eu conheci uma outra pessoa, me envolvi, e foi assim, foi muito rápido, eu engravidei de novo. Eu engravidei e quando eu estava com 3 para 4 meses eu falei, né, para o pai da criança que eu estava grávida, ele não morava aqui na cidade, ele trabalhava para a região de Garimpo, aí ele disse que tudo bem, que ele ia para o garimpo e quando ele voltasse a gente ia resolver nossa vida. Só que quando dessa ida ele nunca mais voltou, né, eu tive meu filho depois de 1 ano e pouco, eu soube que ele nessa última ida dele para Garimpo ele tinha entrado num conflito para lá e não retornou mais, né. E fiquei com 2 filhos. Depois que eu já tinha 22 anos, eu conheci, uma outra pessoa, né, e aí já trabalhava, já tinha saído da casa da minha mãe, e conheci essa pessoa por ser mais nova do que eu, né, a família, eu acredito que por eu ter os 2 filhos, eles não aceitavam muito o nosso relacionamento, né, porque eles achavam que, ele assumiu uns filhos que não era dele, né. Mas eu trabalhava e depois a gente foi morar junto, depois dos anos eu engravidei do meu terceiro filho, e teve os conflitos depois que eu tive o bebê, a gente chegou a se separar, depois a gente retornou. A gente não tinha lá uma vida, assim, financeira muito boa na época. Eu trabalhava, ele não tinha aquele emprego, de carteira remunerada, ele era, né, ele trabalhava por conta própria, né. Mas, aí depois, quando foi a gente separou, a gente voltou, né, depois que meu filho nasceu, mas quando chegou um belo dia, ele infartou. Ele infartou e ele um infarto fulminante. Já tinha uns 6 anos, mais ou menos, já. Ele tinha 28 anos, eu tinha 30. E ele infartou, ele estava dormindo, ele morreu. E aí eu fiquei sem chão de novo, né. Porque até então eu estava com 3 a gente tinha 3 filhos, né. Fiquei sem rede de apoio, assim, porque a família dele não tive apoio depois que ele faleceu, da família, né. Meu apoio veio da pessoa por quem eu trabalhava na época, né, que eu trabalhava de doméstica, então eu posso dizer que eu fui, assim, não tive apoio da família do meu filho, né, mas eu tive apoio dela. Eu trabalhava, sustentava minha casa, tive apoio de uma outra pessoa que é madrinha do meu filho, que ela que ficava com ele para mim trabalhar. E depois de 2 anos eu conheci uma pessoa, que foi o meu marido, assim, com quem eu vivi por mais tempo, né. Teve o que morreu, que eu vivi uns 6 anos, e teve esse com que eu vivi uns 14 anos com ele. Quando foi já tinha uns 2 anos que meu marido tinha 1 ano e 7 meses que meu marido tinha falecido, né, aí eu conheci essa pessoa. Ele morava na mesma rua da minha casa, morava na mesma rua, na mesma quadra, e a gente se conheceu. Acho que foi num dia que eu saí com mais amigas, a gente se conheceu aqui mesmo no bairro, né. Parecia ser uma pessoa legal. De início eu estranhei, porque sempre via umas meninas indo lá na casa dele, aí eu questionei, disse: "Não, não quero nada com você, porque eu vi umas meninas saindo de lá, inclusive uma tá grávida". Aí disse: "Não, aquelas moças são minhas sobrinhas". Aí depois ele me apresentou elas, né, pra confirmar realmente que era sobrinha dele. E aí a gente começou a conviver, ele começou a frequentar a minha casa, a gente começou a sair. Ele morava de aluguel e eu não, né. Aí eu peguei e disse assim pra ele, e sempre reclamava, né, do valor do aluguel, que estava muito pesado pra ele. Aí eu disse assim: "Olha, eu se você quiser vir morar aqui, eu não vejo problema, né.
já que você está questionando tanto o aluguel, você pode vir morar aqui. Eu lembro que eu ajudei a trazer as coisas dele, que era tão próximo, assim, de casa, né, e desmontou lá as coisas dele, a gente trouxe para casa. E eu tinha os meus 3 filhos, né, meus filhos de início ficaram um pouco receosos com ele, mas depois eles aceitaram, né. E assim, a gente passou acho que 30 dias que depois que a gente se conheceu, com 30 dias a gente já estava morando junto, e ele veio para minha casa, né. E aí quando a gente e por eu trabalhar e ele também, então a gente só se encontrava à noite, em casa. Aí teve uns 3 anos depois, eu parei de trabalhar. E aí que eu digo que quando eu parei de trabalhar, foi que eu fui conhecendo de verdade quem era a pessoa, né. Porque logo assim que a gente se conheceu, eu lembro que eu chegava do trabalho, eu fui fazer janta, né, e fui fazer uma comida e essa comida demorou muito a amolecer. E quando amoleceu, não tinha ficado, assim, bem macia, né. Eu lembro bem que era um feijão, e só estava eu e ele em casa. E nesse dia, quando na hora que ele foi comer, ele pegou o prato, assim, e jogou, né, contra a parede. Aí eu fiquei, assim, em choque, porque até então aquilo pra mim era novo na minha vida, né. Aí ele reclamou que a comida estava dura, que não sei o quê, se aí eu disse: "Mas eu não tenho culpa, aquilo ali a gente cedo na panela e não amoleceu". Aí eu fui, limpei tudinho, mas aquilo, assim, pra mim foi, ficou aí depois, como é como se não sei nem explicar, né. Eu vivi aquele momento, assim, de choque, mas depois eu tirei por menos, né. Aí outro sinal, assim, de violência dele que eu vivi, foi que ele saiu para trabalhar, eu estava trabalhando também nesse período, e quando ele chegou em casa 11 horas, porque ficaram só meus filhos nesse período tinha 14, 13, 11 anos. O mais velho tinha 13 para 14 e o mais novo tinha 11 para 12. Então, eles tinham tomado café, eles tinham nem quis tomar o café, deixaram a xícara, né, em cima da mesa. Quando ele chegou, a mesa estava suja, estava com a xícara em cima da mesa. Ele só passou a mão, assim, com o braço, né, em cima da mesa, quebrou a xícara, brigou com os meninos para limpar, e disse que a partir daquele dia, quando ele chegasse em casa, ele ia ele não queria mais encontrar aquela bagunça, que quando tomasse café era para limpar, não deixar aquela mesa bagunçada até na hora do almoço, que quando ele chegasse na hora do almoço, ele não queria mais encontrar a mesa daquele jeito. Quando eu cheguei em casa, aí ele fez questão, né, de me contar, antes dos meus filhos. Ah, porque meus filhos estavam muito rebeldes, não queriam fazer nada em casa, que ele tinha chego 11h30, meio-dia para almoçar, e a louça do café ainda estava em cima da mesa. E que naquele momento ele tinha ficado chateado e tinha jogado as coisas de cima da mesa que tinha quebrado, que era para mim conversar com meus filhos, né, que aquilo não estava errado. Aí eu fui, conversei com meus filhos, disse: "Não, meu filho, porque ele chegou cansado do trabalho, eh, então vocês têm quando vocês tomarem o café de manhã de vocês limpam a mesa, não deixa nada bagunçado". Porque quando eu chegava do trabalho nessa época, que eu ainda trabalhava de doméstica, eu vinha fazer as coisas o serviço de casa, né, era a minha segunda rodada de serviço do dia. Tinha que cuidar das coisas dos meus filhos, preparar almoço para deixar para ele para o outro dia. E ele era aquela pessoa que quando chegava no final de semana, ao invés dele vir para casa, ele ia beber, né, ele ia beber e chegava em casa, geralmente de sábado, quando ele saía do trabalho 14h, meio-dia, ele nunca vinha para casa. Ele ia para o bar, ele ia beber. E só chegava em casa de madrugada, bêbado. E aí isso foi por mais de 1 ano, quase 2 anos, né, com isso. Aí eu disse assim: "Olha, ou você muda, ou então a gente vai terminar, porque não dá". Porque nunca tinha dinheiro para me ajudar na despesa de casa. E aí ele dizia que ele não tinha obrigação de me ajudar, porque os filhos não era dele, né, os filhos eram meus, então a obrigação era minha. Mas eu trabalhava, eu botava as coisas pra dentro de casa, e ele não. O dinheiro dele que ele ganhava na semana era para bebida, né. E aí com isso ele foi, parou de beber. As agressões, assim,
física mesmo nunca aconteceu, mas tem as agressões psicológicas, né, que são, sem dúvida, são maiores do que a física. E aí, numa época que meu pai adoeceu, eu pedi para sair do trabalho, fiquei em casa, cuidei do meu pai, depois meu pai voltou para o sítio. Aí eu disse que eu não ia mais voltar a trabalhar de doméstica, ia inventar fazer outra coisa. E ele, por um período também, tipo assim: "Ah não, não quero que você vá trabalhar, quero que você fique em casa cuidando da casa". Só que esse cuidando da casa, ele não tinha recurso para me manter, para manter meus filhos, né. Chegou uma época que ele precisou fazer uma cirurgia, ele ficou dependendo do auxílio-doença, né, e eu lembro benzinho que uma vez eu estava feliz, porque ele já ia receber o dinheiro e a gente estava zerado, né, sem dinheiro, então eu estava feliz que ele ia receber dinheiro, e a gente ia poder pagar nossas contas e ia comprar as coisas para casa. Aí eu lembro que ele disse assim para mim: "É, tu tá feliz, só tá assim feliz porque amanhã eu já vou receber meu dinheiro, né, por isso que tu tá feliz". Aí aquilo me doeu, sabe, assim. Aí eu lembro que eu fui estender uma roupa na corda, aí eu disse pedi pra Deus: "Senhor, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar porque eu não quero depender de ninguém, quero depender do meu suor, quero sustentar a mim e meus filhos". E aí, eu nesse período eu cheguei a fazer salgado, vendia lanche, aqui mesmo em casa o pessoal vinha, comprava, eu fazia, entregava. E aí depois de um ano, eu surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com uma moça, né, era diarista. Era uma vez na semana, mas já me ajudava, né, pra quem não estava ganhando, não estava servindo. Aí eu comecei a trabalhar com ela, depois ela gostou do meu serviço, me contratou para me trabalhar de mensalista, né, assinar carteira, tudo. E e nisso, assim, a convivência dos meus filhos com ele não era das melhores, né, mas ele sempre tentava me passar de que eu precisava dele, né, para controlar meus filhos. Seus filhos são homens, né, você precisa de mim para controlar eles, porque senão daqui mais um tempo eles não vão mais te obedecer, eles vão mandar em você, né, era esse tipo de mensagem, de coisas que ele falava, né, ele falava para mim, tentando botando na minha mente de que os meus filhos, né, que se eu ficasse só eu e meus filhos não, eu ia perder o controle sobre meus filhos, como se meus filhos não fossem capazes de me obedecer, né, de seguir as coisas, assim, não sei, ele tentava, assim, me consumia, né, por esse lado. E com isso meus filhos foram crescendo, foram, assim, se desgostando dele. Teve o do meio, ele chegou a ir embora, né, não suportando mais o convívio com ele, foi embora para um outro estado, passou mais de um ano, né, longe. E depois também teve o meu caçula, e houve um período também que ele se mudou de casa, disse: "Mamãe, olha, vou morar com meus amigos, não dá mais de viver aqui". E assim, a gente parece, assim, que a gente aquela pressão psicológica é tanto que você não consegue enxergar o tanto que aquele mal, né, tá causando para você e para os seus filhos. Aí nesse período eu entrei na universidade, comecei a estudar, fazer um curso superior. Eu lembro bem que no primeiro semestre da universidade, um colega ofereceu um jantar, né, pra gente se conhecer, né. Aí ele me convidou e eu disse que eu não vou porque, tinha que comprar, né, os cartões. Ele disse: "Não, eu vou lhe dar pra você e para o seu marido ir". Tá, eu fui. Nós fomos, ele era do batalhão, quando a gente chegou em casa, ele disse assim pra mim: "Esse é o primeiro e o último", né, já tentando ali me podar ali, né. Aí eu peguei e virei pra ele e disse assim: "Esse é o primeiro de vários que virão". Aí eu lembro bem que disse assim: "Vamos ver", né. Mas aí eu fui, fiz minha faculdade, com muita dificuldade, mas eu fiz. Nesse período, durante a faculdade, eu fiz um processo seletivo, né, daqui na prefeitura do meu município. Eu passei, quando eu concluí o meu curso, eu já estava trabalhando, né, como servidora pública.
E depois que meus filhos cresceram, assim, aí eu tive muitos problemas dentro da minha casa, dizer que eu não tinha paz dentro da minha casa, porque ele ficava jogando meus filhos um contra o outro. Meu filho caçula e ele é homossexual, né. E com isso ele ficava comendo a mente dos meus outros filhos, né, porque ele era uma pessoa totalmente homofóbica, e ele ficava jogando os outros meus 2 filhos contra o meu caçula. E depois eu comecei a despertar, né, comecei a ver que aquilo não era legal. Durante o meu curso, eu tive um início de depressão. Quando a gente chegava em casa, para mim era um pesadelo. Quando eu ouvia o barulho da moto na frente de casa, que eu ouvia a voz dele, eu podia estar no meu momento mais feliz, mas a mim acabava com a minha alegria. E aí eu comecei a me questionar, né, por que que eu não largo esse homem? Uma pessoa que está dentro da minha casa, está fazendo mal a mim, a meus filhos, né, o que que eu estou fazendo com ele? Eu trabalho, eu me sustento, sustentava a minha casa, né, do pouco que ele contribuía, ele achava que estava dando muito, né, que estava contribuindo demais, como dava para viajar, nunca dava. "Não, bora viajar, vamos para tal lugar". "Não, não dá". "Vamos para comprar uma viagem, vamos viajar para conhecer tal lugar". "Não, não dá". Tanto é que foram 14 anos que eu vivi com ele, foram 14 anos saindo da minha cidade para ir para o interior, para para o sítio onde a família dele morava, né, ainda mora ainda hoje. Assim, a minha sogra era uma pessoa, assim, maravilhosa, amava ela, felizmente ela já se foi. E e depois eu despertei, né. Durante a faculdade, eu tinha evento, eu comecei a sair, eu participava de evento, uma a sobrinha dele veio morar comigo, uma sobrinha minha veio morar comigo na época, não suportou o convívio com ele, foi embora. E depois veio uma sobrinha dele também, morou com a gente, também era praticamente foi embora por causa dele, né, porque ele era uma pessoa, assim, que ele se achava aquela pessoa perfeita, todo mundo tinha defeito, menos ele. Todo mundo errava, menos ele. Ele, jamais. Aí depois eu comecei a trabalhar, né, como servidora pública, surgiu a oportunidade de eu participar de uma diretoria do sindicato, da nossa categoria, inclusive, e eu fui convidada, comuniquei a ele, e de início ele não aceitou, claro, né, mas eu disse que eu ia participar, que eu tinha vontade de participar, que eu ia participar. E fui. Só que na diretoria tinha aquela necessidade, assim, de você viajar. Né, às vezes para outro município, principalmente quando tinha a parte que envolvia o financeiro, eu tinha que viajar. Eu evitava o máximo de viajar, justamente para evitar os conflitos dentro de casa. E aí, quando eu tinha necessidade de viajar era interno, né, vai viajar com quem? Eu lembro que uma vez eu fui para um município aqui próximo, era eu, uma outra diretora e mais 2 diretores, né. "Tu vai viajar, quem é que vai nessa viagem?" Aí eu falei: "Vai eu, fulano, fulano, fulano". "Ah não, não são 4 pessoas, são 2 casais". Aí disse assim: "Pra você". Pra mim, são 4 pessoas que vai viajar. Porque até então, que eu saiba, eu não tenho nada com nenhum deles. E aí, nesse período, eu comecei a desconfiar, né, que ele estava se envolvendo com outra pessoa. Mas tinha aquela coisa, eu não tinha eu desconfiava, mas não sabia quem era, né. Ele tinha 2 chips no telefone dele, um era que ele usava comigo, tinha uma pessoa que sempre me ligava: "Fulano tá aí? Não, porque a fulana é a mãe da fulana, ela tá querendo uma corrida de mototáxi, e ela só confia em viajar com ele". Até então, né, ela era casada na época também. E aí aconteceu de uma vez eu estava viajando aqui para um município próximo, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente, aí quando o meu filho chegou lá, essa pessoa, que era que só tinha confiança de fazer corrida com ele, né, estava lá. Chegou primeiro do que o meu filho. E aí, tá, meu filho também não suspeitou de nada, né, até porque ela era cunhada da pessoa que estava com ele, como passageiro. E aí passou, foi tempo da que veio com 30 dias que ele operou do braço, e aí meu filho eu acompanhei ele, né, pra cirurgia, tudinho. Aí meu filho eu não podia ficar com uma acompanhante, que era um quarto masculino, aí meu filho foi pra lá. Aí ele disse que quando eu saí do quarto, o telefone dele tocou.
Aí meu filho atendeu. Só que quando ele atendeu, ela achava que era ele, né? Que meu ex-marido que tinha atendido. Aí perguntou: oi, você tá tudo bem? Já operou? Aí meu filho disse: não, é o enteado dele que tá falando. Aí ela pegou e desligou. Só que até então, eles não me falaram nada. Eu não sabia dessa história. Eu já fui saber depois que eu separei. E assim, durante 6 anos, 2 anos, logo de início, era inferno por causa da bebida dele. Aí depois melhorou, né? Melhorou, entre aspas. Eu lembro que uma vez eu fui pro interior com ele, logo uma das primeiras vezes que eu fui. Ele bebeu, aí lá no meio lá do pessoal, ele tentou me agredir. E aí a irmã dele veio, tirou ele, conversou com ele, para ele parar com aquilo. Tá. Ficou só nas palavras, né? Nas palavras de agressão. Aí tá, depois disso, a única coisa que a gente saía, às vezes, era pra praia aqui próxima, final de semana, mas isso era muito raro. E aí não podia postar foto, e o patrão dele não podia não gostar, sempre daquela desculpa, né? E com isso, o relacionamento foi se desgastando, financeiramente, ele não me ajudava, né? Eu trabalhava, passei a ganhar melhor, né? Graças a Deus. Concluí depois a universidade, mas aí chegou um momento assim que a gente não. Eu digo assim, que a gente só dividia o mesmo espaço. Aquela vida de marido e mulher a gente não tinha mais, fazia muito tempo. E eu dizia pra ele que a gente não tava dando mais certo, mas ele não tinha coragem de ir embora, né? A, aquela situação, a gente começou a se prolongar, e muitas vezes eu ficava assim: poxa, mas eu me dou tão bem com a mãe dele, eu gosto tanto da mãe dele, me dou tão bem com a família dele, né? Será que se eu me separar dele, será que eu ainda vou conseguir? Sabe, são coisas assim que hoje em dia, assim, mas meu Deus do céu, não tinha nada a ver, né? A família dele é a família dele, não era a minha, né? Me dou bem com alguns deles até hoje, porque sempre eu convivi, sempre me dou bem com eles até hoje. E aí ficou nesse ponto, assim, que ele chegava no final de semana, saía, ele trabalhava, né, um emprego fixo, aí chegava, ele ia rodar de aplicativo, às vezes chegava em casa: "Ah, estava fraco, não fez nada". E chegou um ponto, assim, que quando meu filho saiu de casa, o caçula, né, aí eu comecei a me questionar: "Mas eu tô abrindo mão dos meus filhos por causa de um homem, e o que que eu ganho com isso?". Porque ele dizia pra mim: "Olha, teus filhos vai chegar um dia que eles vão casar e vai te largar, tu vai ficar sozinha. Quem é que vai cuidar de ti quando tu ficar mais, né? Quem é que vai ficar contigo aqui?", sabe? Sempre tinha e sempre fazia esses questionamentos para me deixar dúvida, para me ficar com aquele medo, né, de separar dele. E aí, quando eu vi mesmo que não dava mais, né, uma vez eu lembro bem que eu falei para ele: "Olha, você nunca faça eu escolher entre você e os meus filhos, porque entre você e meus filhos, eu escolho dos meus filhos". São três rapazes que eu tenho. E aí, quando chegou um tempo, assim, que eu comecei a tinha o sindicato, tinha meu trabalho, e eu tinha a educação popular pela Fiocruz, que eu trabalhei também como educadora da educação popular. Toda sexta-feira eu ia para um outro município aqui próximo, e eu acabei e aquilo com isso, assim, parece assim que a mente da gente, né, vai se abrindo, você começa a enxergar um horizonte que você não até então não conseguia, né. E aí eu lembro bem que quando chegou, eu tinha um primeiro encontro nacional da Expoxus, e a gente estava naquele clima dentro de casa que a gente só dividia o espaço, o quarto, a casa, né. Quando eu queria sair, eu ia sozinha com a sobrinha dele, ele nunca podia ir, nunca dava, que ele não gostava. E aí chegou um tempo, assim, que eu não o pai dele faleceu. Quando o pai dele faleceu também foi um atrito, assim, muito grande, porque ele estava em casa, ele estava se recuperando da cirurgia, o pai dele estava doente lá para o interior, tinha mais de 30 dias. Eu lembro que o filho pediu para ele, né, pra ele ir lá visitar o pai dele: "Rapaz, vai lá ver teu pai, ver como é que ele tá". Ele não foi.
Aí trouxeram o pai dele, já bem debilitado, bem doente, bem debilitado mesmo. Tanto é que o pai dele não resistiu, o pai dele faleceu. E eu lembro que eu disse para ele, disse, olha, sábado eu tenho uma programação, tenho uma, era uma confraternização que estava dando para o sindicato dos filiados, né? Aí ele disse assim para mim, eu quero que você vá dormir sexta para sábado lá com meu pai. Eu disse assim, sexta para sábado não dá, porque eu tenho uma atividade sábado. Ah, porque sempre em primeiro lugar é esse sindicato, é teu trabalho. Nunca é a minha família. Aí eu disse para ele que eu não ia, eu não fui. Eu disse, se você quiser, eu vou de sábado para domingo. Quando eu voltar de lá, aí eu vou para o hospital com seu pai. Aí eu fui para essa confraternização. Quando eu entrei de lá, já era tarde, lá não pega sinal, já não pega sinal. Hoje já pega, que já colocaram Wi-Fi lá. Mas antes não pegava sinal. Quando eu cheguei aqui na cidade, tinha, assim, inúmeras ligações dele, para mim, dele e do meu filho. Aí eu peguei e retornei pro meu filho, né? Eu disse, meu filho, vai lá, passe lá comigo, lá na sede do sindicato, que eu tô com um carro cheio de coisas para tirar. Tinha muita coisa, tinha refrigerante, tinha arroz, muita coisa assim, que tinha sobrado da programação, e eu precisava de alguém para me ajudar. E eu tava sozinha nesse dia no carro lá da entidade. Eu cheguei lá, né, para tirar as coisas do carro, meu filho chegou, ele já estava lá. E aí ele quis brigar comigo ali na frente de todo mundo, que tinha mais pessoas lá próxima. Que eu tava, não priorizava a família, né? Priorizava o meu trabalho, priorizava aquela entidade que não me dá aqui, enfim, falou um monte de coisa, que o pai dele estava internado, que eu não estava dando assistência. Aí meu filho, meu mais velho, né, estava lá e disse para ele, olha, fulano, a minha mãe não é enfermeira, a minha mãe não é médica, a minha mãe, estando lá ou não vai fazer diferença nenhuma. Seu pai estava doente há mais de um mês lá pro sítio. A gente pediu para você ir lá com seu pai, você não foi. E agora tu quer culpar a minha mãe pelo que teu pai está passando? Não, você está errado. Você não tem nada que vir aqui no local dela de trabalho para brigar com ela. Aí também ele pegou, saiu, veio embora. Eu nem lembro, acho que ele foi para o hospital, de lá mesmo. Aí eu terminei de tirar as coisas lá do carro, vim para casa, tomei banho. Aí naquele dia, eu disse assim, a partir de hoje, não dá mais. Fora de outras agressões, né, agressões físicas, psicológicas, né. Tinha uma arrumação de cartão, que quando chegava a fatura do cartão era inferno, né, porque às vezes eu completava com o meu dinheiro, a fatura que às vezes ele comprava as coisas para os irmãos, aí o irmão passava o dinheiro, ele já tinha gasto o dinheiro, aí quando chegava no dia de pagar a fatura, aí eu tinha que completar, né, e quando ele recebia, ele não queria me dar. Ele queria que eu cobrisse aquele valor. Eu disse: "Não, o dinheiro é meu, se eles lhe pagaram, você tem que pagar o seu". Aí, enfim, quando foi nesse dia, eu cheguei em casa, eu disse assim: "A partir de hoje, eu tenho que decidir a minha vida". Aí eu vim, eu estava cansada, tinha trabalhado o dia todo, e dormi. Dormi, aí eu tinha deixado o celular no silencioso, né. Quando foi de manhã, eu vi no grupo da família, que ele tinha falecido, né, o pai dele. E aí, eu fui lá mais tarde, falei com a família todinha, aí tem aquela questão de organizar o corpo para levar o funeral para o sítio, lá onde eles moravam. Aí eu lembro que eu fui no supermercado aqui próximo, fiz uma compra, naquela época foi quase um valor, assim, bem alto mesmo, que eu tinha que levar bastante coisa para o sítio. Fui, comprei, meu filho deu o carro, abasteceu e deu pra gente ir para o velório do pai dele. Aí na volta, 7 dias depois, eu tinha essa viagem para Fortaleza, que era o primeiro encontro nacional dos educando e educadores da Expoxsul em Fortaleza. Aí eu criei coragem, cheguei para ele, porque eu já tinha falado para ele várias vezes: "Vamos separar, não dá mais certo", mas ele nunca aceitava, né. Nessa véspera da minha viagem, eu cheguei para ele e disse assim: "Olha, fulano, a gente é adulto o suficiente para admitir que a gente não dá mais certo. A gente só divide o mesmo espaço, a gente está dividindo o quarto, a cama e a casa. Então seja homem, aproveita que eu vou viajar, pegue suas coisas, alugue uma casa e vai viver a tua vida, porque aqui não dá mais. O nosso relacionamento, a gente não chegou a casar mesmo de fato, né, no papel, mas o nosso relacionamento não dá mais certo. A gente só tá empurrando algo com a barriga que a gente tá vendo que não dá mais certo. Então aproveita que eu vou viajar,
e arrume uma casa e vá viver essa vida. Aí ficou ali, e as coisas que eu comprei com meu dinheiro? Que coisa que ele tinha comprado com dinheiro? Que a casa meu filho tinha mandado fazer, né? E o que ele tinha comprado com o dinheiro dele? Uma mesa, um cesto de cadeira, um guarda-roupa que ele tinha. E quando ele veio morar comigo, ele já tinha. Umas cadeiras de pátio e umas ferramentas que era dele e um rack de segunda mão que estava no nosso quarto. Ele disse assim, olha, tudo que tu achar que tu comprou com o teu dinheiro, pega e leva. Aí depois ele vem me dizer, porque a gente já tá viveu tantos anos, e a gente não construiu nada. Assim, pois é, não construiu e nem vai construir. Porque eu quero que você vá viver a sua vida e eu vou viver a minha. E aí foi, né? Eu viajei, fui pra Fortaleza. Véspera de eu voltar da minha volta, a minha sobrinha me liga. Tia, ele tá aqui. Ele encostou aqui o carro e tá embarcando as coisas. O que é que é pra ele levar? Eu disse, minha filha, tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser, ele pode levar. Aí ele levou o guarda-roupa, levou a mesa, levou um rack, que era de segunda mão, duas cadeiras de pátio, e mais ferramentas que ele tinha comprado recente. Mais ferramentas de marcenaria. Aí quando eu cheguei, que eu entrei na minha casa, existiu um alívio. Um alívio tão grande, assim, parecia que tinham tirado toneladas de cima de mim. Ali eu tive paz, né? Porque todo dia tinha alguma. Nunca estava bom para aquele homem. Nunca estava satisfeito com nada, né? Sempre tinha alguma coisa para reclamar. E um tempo eu reclamava muito, conversava muito com uma cunhada minha, que era esposa do irmão dele. Eu contava as coisas, né? Aí, e pra minha irmã também. Aí depois, assim, mas não adianta eu ficar reclamando da pessoa, e depois eu reclamo e continuo com ele, né? Aí nesse dia que eu cheguei, que eu vi que realmente ele não estava mais em casa, aí eu dei graças a Deus. Graças a Deus. Aí meus filhos voltaram para casa de novo. Foi assim uma transformação assim, que aconteceu na minha vida. Porque os meus filhos, né, passaram a aceitar o irmão do jeito que ele é. Acabou aqueles conflitos, aquelas intrigas que ele causava, né, dentro dos meus filhos. O meu mais velho, né, o meu do meio nessa época, estava morando com outro município aqui próximo, onde ele trabalha. Voltou a morar em casa. O caçula, né, que estava dividindo o espaço com os amigos, voltou para casa, né? E ali, a partir daquele dia, eu vi o quantos anos eu tinha perdido da minha vida, sem saber o que era ter paz dentro da minha casa. Porque a agressão física mesmo, assim, de me bater, nunca teve, né? Por causa que eu acho que eu nunca permiti, né? Porque eu lembro que uma vez eu fui para um jantar, foi um encontro de amigos da nossa turma da universidade. E ele foi me deixar. Ele foi me deixar. E na volta, eu peguei carona com uma amiga e o marido dela. Eles me deixaram aqui em casa. Nesse dia, eu tive medo. Medo não, nesse dia eu tive pânico, né? Porque eu achava que ele ia fazer alguma coisa comigo. Porque ele estava aqui da pra região norte, de usa faz muito uso de rede. Ele estava na rede por cima da cama e eu vim, deitei na cama, fiquei lá quietinha, né? E naquele dia eu vi que ele estava com uma faca dentro da rede. Porque eu sentia quando ele mexia com a faca que estalava, né? Eu só se eu falar alguma coisa, ele tá procurando um motivo, né? Porque eu fale alguma coisa para ele ter motivo para uma agressão. Aí eu me deitei, fiquei lá quietinho. E na verdade, eu nunca tive certeza, mas a impressão que eu tinha, o barulho que eu ouvia era de uma faca dentro da rede, né? Aí depois e passou, que ele foi embora, aí meus filhos retornaram para casa, eu, aí eu fui saber o que era paz dentro de casa. Financeiramente, com a partida dele, não me abalou em nada, porque trabalhava, meus filhos, todos três, sempre trabalharam, graças a Deus, né? Sempre tiveram a renda deles, nunca dependeram, depois de completar 16 anos, 17, 18, nunca dependeram financeiramente de mim. Mamãe, hoje eu tô preciso de tal coisa, eu quero que a senhora, tô precisando, eu quero que a senhora compre. Não. Meus filhos sempre começaram a trabalhar muito, assim como eu, meus filhos também começaram a trabalhar muito cedo. E depois que ele foi embora, meus filhos voltaram para casa, a gente teve paz,
outra outra vida, que até então fazia muito, muito tempo que eu não tinha com meus filhos, né. Depois eu fui descobrir que ele tinha o caso com a irmã de uma vizinha nossa, eh, e tinha quando a gente se separou, ele tinha uma moto, que estava no meu nome, tinha um terreno, né, ele tinha penhorado umas joias minhas, né, pouco, mas tinha. E na época, era uns mil e poucos reais que dava, anos atrás, e nunca tinha dinheiro para tirar minhas joias, e todo o tempo pedia o contrato, que era para ele assinar o contrato, que era para mim retirar minhas joias. Aí pegou, até que ele viu mesmo que ele era incapaz, né, de pagar o valor lá para retirar, aí me deu o contrato, eu paguei. Ele apenhorou e eu tive que pagar, né, para retirar minhas coisas da que estava no penhor. E aí eu assinei o DUT, né, da moto, tirei do meu nome, passei para ele. Depois que eu assinei com 30 dias, isso já tinha o quê? De 18, 9 meses, que eu assinei o DUT, né, passando a moto para ele. Aí eu descobri, né, que a pessoa com quem ele se relacionava, se tinha um caso, se relacionava era com essa pessoa, com a irmã da minha vizinha, que inclusive na época também ela tinha marido, né. Aí disse assim: "Deus é muito bom mesmo, porque se eu descobrir isso antes, eu tinha feito a pressão, eh, tinha feito busca e apreensão, né, da moto, que estava no meu nome, era minha". E assim, né, quando eu separei dessa pessoa que eu convivi uns 14 anos, depois de 7 meses eu conheci uma outra pessoa, né, era uma pessoa já madura também da minha idade, e a gente estava indo pra festa, e nessa festa eu conheci, né, e assim, de pareceu ser aquela pessoa perfeita, encantadora, né, que surgiu ali na minha vida, de tudo que eu gostava, ele também gostava, e aquela pessoa assim, nossa, é a pessoa perfeita, né, perfeita, que não impedia, dizia que: "Não, é seu trabalho, você pode ir, é seu trabalho, não sei o quê", que não tinha problemas, né, com as minhas viagens, porque como eu estava nessa entidade, sempre precisava viajar. E depois que eu já estava, assim, com 2 meses, 2 para 3 meses, eu precisei viajar para um município próximo, né. A gente ainda não estava morando junto, porque eu conheci e foi começou a frequentar minha casa, eu ia na casa dele, ele morava só, logo em seguida, praticamente uns 3, 4 meses, a gente começou a morar junto, né, eu fui pra casa dele. Mas nesse período aí, uns 3 meses, eu precisei viajar para outro município aqui próximo, e era época de verão. Tinha estrada de chão, então muita poeira. Quando eu retornei de lá, né, eu relatei, né, que a estrada tinha muita poeira, não sei o quê. Aí pegou e disse assim: "Nossa, mas você tá se arriscando desse jeito? Essas viagens são muito perigosas, são muito arriscada. Você não pode fazer assim. Você não pode pensar só em você. Você não pode pensar só na entidade. Você tem que pensar nos seus filhos, porque seus filhos têm só você, né, não é só você. Você tem seus filhos, e seus filhos, no caso, têm só você que é a mãe". Aí eu fiquei com aquilo, é verdade. De repente acontece alguma coisa, eu tenho meus filhos têm só a mim, não tem ninguém, não tem a presença paterna ali para eles. Mas não, mas tudo bem, mas você tem seu trabalho, você pode ir. Tá, com 4 meses eu já estava morando com ele. Mas assim, parecia ser aquela pessoa não, maravilhosa, né, que não ia ter empecilho nas minhas viagens, que era aquela pessoa que entendia a necessidade de eu viajar, tudo. Fui morar com ele, aí no convívio eu fui perceber que ele tinha problema com álcool, aí bebia muito, aí uma vez eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, bebida nunca fez parte da minha vida, e nunca vai fazer, você vai ter que escolher, ou entre eu ou a bebida", porque até então lá atrás a gente tinha um problema com o outro, né, então não estava mais, não, aí ele disse assim: "Não, eu tenho esse problema, mas eu vou me cuidar, eu vou ficar mais atento para isso, para controlar tudo, tá". Aí passamos a morar junto, era aquela pessoa legal, que gostava de sair, assim como eu, né, que saía final de semana, tudo. Mas depois eu vi
que aquelas saídas de final de semana não era só final de semana. Era aquelas saídas que começavam na sexta e só ia terminar no domingo de madrugada, porque ele emendava, né? Emendava de com os amigos, a bebida, e uma vez eu falei para ele que se ele não parasse de beber, eu ia me embora, eu não ia ficar com ele. Aí, certo, se você for, vai ser só mais uma, porque mulher, para mim, é que nem dor de cabeça. Vai, eu tenho hoje, vai embora e depois vem outra. Aí eu fiquei com aquilo, né? Ah, tá, beleza. Então já fiquei mais esperta, né? Aí tá, tipo, passou aquele convívio mesmo de morar junto, né? Aí aquela pessoa que eu achava legal, tudo, que era compreensível, que aceitava meu trabalho, as minhas viagens, de repente mudou. Quando eu falava em viagem, o homem mudava. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei e aí eu tinha saído da diretoria local e tinha ido para estadual, né, para ser membro do conselho fiscal. E para mim, para essa outra cidade, que é Belém, eu precisava passar de 3 a 5 dias, né, para lá. Mas eu conversei com ele antes. Disse, olha, vem um convite para mim ir para o conselho, expliquei direitinho. Não, meu bem, sem problema, você pode aceitar. Você pode ir sem problema nenhum. Você pode ir lá fazer seu trabalho. Ah, aceitei. Quando foi minha primeira viagem para mim para Belém, aí, aí eu vi quem era a pessoa. Eu não podia ligar para ele, não podia postar foto, porque a tua relação, olha, eu vim aqui no shopping, olha, eu tô aqui no shopping. Não, não queria saber onde eu estava e o que eu estava fazendo. Aí eu achei, isso da primeira vez, né? Achei estranho, mas tudo bem, não quer saber, tá. Aí eu voltei, essa primeira vez eu passei 3 dias. Quando foi da segunda vez, eu precisei ir de novo. E aí ele já não queria mais que eu fosse, né? Que, que aquele meu trabalho estava me deixando muito ausente de casa, que eu era uma esposa ausente, que eu viajava muito. Esse, mas é meu trabalho. Quando eu falei para você, é, quando eu conversei com você para verificar se a possibilidade, né, de eu aceitar, você disse que não tinha problema. E eu não vou demorar 3, 4, 5 dias no máximo. Enfim, chegou um momento, chegou o ponto de eu ter que arrumar minhas malas, a minha mala, deixava reservada no outro quarto, né, para ele não ver a minha mala arrumada, porque ele sabia que eu ia viajar. Teve um dia que ele sabia que eu ia viajar, ele entrou pro quarto e trancou a porta do quarto, porque ele achava que eu ia arrumar minhas coisas já estavam arrumadas. Aí nesse dia, nesse tempo, eu lembro bem que eu ia para o aeroporto ou ia no meu carro, né? Eu deixava o carro no aeroporto, pagava a diária, mas eu ia porque aqui nessa época o aplicativo já não funcionava muito bem. E ele não ia me deixar. Não ia me buscar e nem ia me levar. Teve acho que 1 ou 2 vezes só durante estar com ele que ele foi me levar e foi me buscar. E quando ia me buscar ainda tava bebido, né? E aí dessa vez eu fui para o aeroporto, quando eu cheguei lá, eu esqueci de olhar o check-in, né, em casa, quando eu cheguei lá no aeroporto, que eu fui ver, o voo tinha sido cancelado. Aí eu voltei para casa, entrei, botei o carro para dentro, mas eu nem entrei para dentro de casa, porque ele havia trancado a porta. E por ele estar alcoolizado, eu não quis chamar, né, quer dizer, eu bati, mas como eu vi que ele não acordou, eu deixei ele lá, aí eu dormi dentro do carro. Quando foi de manhã, ele levantou, me ignorou, pegou, se arrumou, pegou o transporte dele, saiu para trabalhar. E eu fiquei, tomei meu café, tomei banho, troquei de roupa, e o meu voo tinha sido colocado para meio-dia, né? No caso era de madrugada, não foi? Ficou para meio-dia. Aí eu peguei, fiz o que tinha que fazer, saí, resolvi o que tinha que resolver e fui para o aeroporto de novo, né? Fui embora, voltei. Quando eu voltei, parecia assim que não tinha acontecido nada. Tava tudo bem. Fui, voltei, só não me perguntava como tinha sido o meu trabalho, né? Como tinha sido por lá. Aí depois disso veio a pandemia. A gente ficou muito tempo sem poder viajar. Aí quando voltou, na minha primeira viagem para Belém, eu lembro que tinha uma assembleia. Aí Sônia foi para Belém. Como ele não perguntava, então eu já não entrava muito em detalhes também, né? Se eu vou viajar, vou participar de uma assembleia, vou passar 5 dias. E lá nessa assembleia não era bem em Belém, era para uma outra região de praia. E aí um amigo meu, que era amigo dele,
na rede social, né, postou uma foto, aqui em tal lugar. Aí ele me ligou, que eu tinha mentido, né, eu tinha falado para ele que eu estava em Belém, mas que eu não estava em Belém, que ele tinha visto a foto do fulano em tal lugar, e que eu estava era na praia, não estava trabalhando, eu estava na praia, e não era. E era realmente uma região de praia, mas a gente estava num evento fechado, né, e eu pelo menos não saía, e quase ninguém saía, porque a gente ia para aquele evento, participava ali, quando terminava por volta da noite, eu pelo menos, a grande maioria não saía, ficava só no hotel. E ali foi no inferno, porque ele disse que ele não queria mais, que ele queria terminar, porque eu não parava em casa, eu colocava no caso, a entidade sindical em primeiro lugar, que eu era uma esposa muito ausente, e que por causa disso ele não queria mais, que quando eu chegasse em casa, eu passasse direto para minha casa e fosse lá só buscar minhas coisas. Aí eu fiquei arrasada, né? Fiquei assim, aí eu voltei, nem vi no transporte lá do pessoal contrata para vida da gente, eu vi no aplicativo, eu mais uma duas amigas, cheguei em Belém, arrumei minhas coisas, aí eu pensei, tinha pessoal que iam para Salinas. Como ele já tinha dito que estava tudo terminado, aí eu fui, ainda pesquisei a passagem para cancelar aquela e voltar só junto com o pessoal da minha cidade, né, que estavam lá. E aí eu olhei o preço da passagem, estava muito caro, eu disse assim, não, eu vou que eu vou resolver. Nem para resolver uma coisa, eu vou resolver logo. E arrumei minhas coisas e vim embora. Cheguei, peguei o carro, passei direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu dormi, quando foi no outro dia de manhã, começou a cair mensagem. Ah, porque ele ama, porque isso, porque aquilo, porque isso, a gente não pode terminar o nosso relacionamento assim, porque torne, porque deixe. Resumindo, eu voltei. Quando eu voltei, na verdade, amanheceu, aí eu fui calar, aí eu arrumei minhas coisas. Diz que eu já estava tudo arrumado. Aí começou a chegar a mensagem dele, né? Ele tinha começado a trabalhar num trabalho, entrado no local de trabalho recente, e estava na primeira semana dele de trabalho. Aí nesse dia ele estava de plantão. Aí quando a minha coisas estavam tudo arrumado lá, ele chegou lá. Disse que não, chorando, chorando mesmo, né? Que era para me parar com aquilo, que ele falou aquelas coisas, porque ele eh, estava chateado, porque ele viu a foto do fulano, e que ele achava que eu estava na praia, mas que já estava tudo bem, que era para mim ficar lá, que não era para mim fazer aquilo, e as minhas coisas tudo arrumado, tudo. Faltava só o caminhão chegar para tudo dentro. E tava lá meu filho, a mãe do meu neto, né, ela ajudando a me arrumar as coisas, e eu estava arrumando, mas eu não estava querendo, não estava com aquela coisa, não estava decidida a vir, né. Aí quando ele chegou lá pedindo para mim ficar tudo, aí eu disse para meu filho: "Não, meu filho, eu não vou ficar". Aí meu filho disse assim: "Ela tem certeza, mamãe?" Aí eu disse: "Tenho, pode deixar que eu vou ficar". Aí eu lembro que disse: "Ela vai ficar, mas na hora que a senhora decidir que é hora de voltar para casa, volte". Eu disse: "Tá bom". Aí eu fiquei, ainda levei uma semana para arrumar minhas coisas de volta no lugar. As louças, tudo, roupa, tudo. E fiquei embromando. Mas daí eu fiquei, mas daí eu fiquei, mas eu ficava me questionando, né? Por que que eu tô passando por tudo isso? Por que que eu tô passando por tudo isso? Por que que eu tô suportando isso? Mas eu não tinha força para sair do relacionamento, né? E aí, mas eu com esse questionamento, assim, eu tenho casa, eu trabalho, eu tenho minha renda, tenho meus filhos que não dependem de mim. Tenho meu quarto, tenho tudo na minha casa e eu tô aqui. Olha que quando às vezes ele bebia, se ele começasse no sábado, ele não sabia parar no sábado. Ele só ia parar no domingo para segunda, isso às 4h, 2h da manhã. E no outro dia de manhã cedo eu tinha que levantar para ir trabalhar. E ele ficava dormindo. Ele dormia e eu tinha que acordar cedo. Então aquilo foi me cansando, né. Eu trabalho, eu não tenho lazer, o meu lazer é acompanhar ele para o lazer dele. Qual é o lazer dele? Beber com os amigos, né. E aquilo foi me desgastando. Me desgastou mais rápido que o outro, né, quando foi com 14 anos. E com ele já foi só menos de 2 anos. E aí, com isso tudo, eu fui aí ele disse assim: "Ah, porque você tem que sair dessa sua função lá do conselho, lá de Belém, porque isso está acabando com o nosso relacionamento. Peça teu afastamento de lá". Isso já estava finalizando ali, estava saindo ali da pandemia, né.
Aí eu peguei, eu fiz, pedi meu afastamento da diretoria, e isso eu lembro bem que era véspera do meu aniversário. E a minha amiga, que fazia parte do conselho comigo, ela dizia, Dulce, não pede. Isso desde o início do ano, desde a primeira vez que eu fui, ele ficou me martelando, né? Que era para me pedir um afastamento. Isso estava acabando com o nosso relacionamento. A bebida dele, as grosserias dele quando ele bebia, não era prejudicial, né, pro nosso relacionamento. Era só as minhas viagens, porque eu era uma esposa ausente. E ela fez eu segurar ao máximo, né, para mim não enviar meu pedido de afastamento. E véspera do meu aniversário, eu tinha decidido que eu não ia fazer nada no meu aniversário. E ele insistiu que tinha que fazer um jantar, tinha que fazer não sei o quê, que era meus 51 anos. E resumindo, eu fiz o jantar, né, uma semana eu tinha mandado a carta, né, de solicitação, do pedido de memorando, pedindo meu afastamento do conselho. E aquilo ficou martelando na minha mente. Por que que tu tá fazendo isso? Tu vai pedir teu afastamento lá do local do trabalho, do que tu gosta de fazer, e ele vai te dar o quê de volta? O que que ele vai te fornecer? O que que ele vai te oferecer em troca disso? Nada. Porque até então não tinha não, né? Porque se, você vai, não vou mais beber, vou controlar minha bebida, beleza. Só que nesse período também, aí, ele ampliou, né? Ele começou a trabalhar, fez um empréstimo para ampliar na casa dele. E nisso, faltou um bocado de material, né? Para ele concluir a obra. Resumindo, eu emprestei meu cartão, né? Emprestei um dinheiro, nessa arrumação de empresta cartão, empresta dinheiro, foram quase 10 mil, né? Saindo meu, né? Que eu emprestei para ele. E aí chegou a semana do meu aniversário, e antes disso também na minha outorga, né, até hoje, assim, e como é que a gente se deixa dominar pelas pessoas, né, pela pessoa que tá ali do teu lado. Na minha outorga, eu convidei os amigos, né, era uma instituição federal, e depois da outorga, vamos comemorar. Eu queria ir para uma pizzaria, assim, boa aqui da cidade, né, que tem, todo mundo vai, toca aquelas muito boa, por sinal. Não, pra lá não. Não vamos pra pizzaria do meu amigo. Eu disse, não, mas eu não quero ir pra lá. Eu quero ir pra pizzaria tal. Não, nós vamos pra pizzaria do meu amigo. Porque quando eu conheci, ele fazia questão de me apresentar para toda a roda de amigo dele. É como se eu fosse um troféu para ele, entendeu? Tá aqui, olha. Ela agora, essa aqui é minha esposa, ó, essa aqui. Então, ele fez, na minha outorga, ele fez isso, ele fez questão de me pegar, né, com meus amigos, e para essa pizzaria, que era próximo do endereço que ele já tinha morado há anos atrás, para dizer, olha, minha mulher é essa daqui, olha, tá vendo? E eu não fui para o lugar que eu queria ir, fui para lá, não desmerecendo o local, mas eu não fui, não levei meus amigos para o local que eu queria ir, né? E aí acabou que, quando chegou, aí de véspera do meu aniversário, fiz lá o jantar, convidei os amigos, tudo, mas tinha que ter muita bebida, né, como sempre, eu gostava, né, e chamei minha mãe, convidei pouca gente mesmo, assim, eu não queria, né, eu não queria gastar esse gasto no meu aniversário. Aí no outro dia eu lembro que era quinta-feira, dia de Corpus Christi, eu tinha marcado para ir para casa da minha irmã mais velha, com a minha mãe e meu padrasto, aqui próximo, outro município. E ele, não, você não vai. Você tem que ficar aqui comigo, porque vai vir uns amigos, dois pra cá amanhã, e eu quero que você diga, não, eu vou, porque eu já marquei com a minha irmã. Combinei com a minha irmã, com a minha mãe, de que amanhã eu iria pra lá, e eu vou. E eu fui. Eu fui e ficou o dia lá, bebendo, né, com os amigos de cachaça. E aí, quando eu cheguei, no sábado, já limpou tudinho, na quinta, passou sexta, no sábado, a gente limpou tudinho. E aí, quando eu cheguei no domingo, sábado para domingo, ele saiu. Ele nunca saía sem mim. Para onde ele ia, ele me chamava. Se ele dissesse que não, ele ficava ali até eu ir com ele. Aí, nesse dia, ele saiu. Ele saiu e chegou às 2 horas da manhã. Não disse para onde, nem com quem, né? Quando foi no domingo, sábado, sábado para domingo, no domingo para segunda, ele saiu de novo, né? E chegou, era 1 hora da manhã. Aí eu fui mexer no telefone dele e tinha trocado a senha. Muito bem, você trocou de senha, né? Ai, que legal. E o telefone era meu.
era a única, eu tinha comprado o outro pra mim e tinha dado o que era meu pra ele, né. Aí assim: "Muito bem, você trocou de senha, olha". Aí quando foi meio-dia, de manhã, ele me mandou uma mensagem que ele tinha ido, isso na segunda já, de segunda pra terça. Ele tinha ido no banco, ver se o banco tinha feito uma devolução de um dinheiro e que mais tarde ele estava em casa. Isso já, ele saiu sábado para domingo, de domingo para segunda, e isso era de segunda para terça. Ele chegou em casa, tinha dado 2 horas da manhã. E aí eu estava acordada, né. Aí eu peguei e disse assim: "Muito bem, se você quer, se é isso que você quer, é isso que você vai ter". Esperei, ele dormiu, de manhã fui para o trabalho, aí eu tinha combinado com a minha mãe de levar ela no banco, né, com meu padrasto, que eles já são bem de idade. Aí eu mandei mensagem para ele, disse assim: "Eu estou no banco, vim trazer minha mãe no banco para resolver umas coisas, não é devolução de dinheiro, mas mais tarde eu estou em casa". E aí quando foi finalzinho de tarde, que eu saí do trabalho, eu cheguei em casa, tomei um banho, sentei na área lá fora, fiquei lá sentada, peguei um livro para ler. Mas naquele dia, quando eu levei minha mãe para o banco, eu disse assim: "Minha mãe, hoje eu tô voltando para casa". Ela disse: "Por quê, minha filha?". Eu disse: "Não, mãe, bebe demais, não dá mais para mim, eu cheguei no meu limite". E aí ele decidiu, ele ia trabalhar. E eu cheguei, sentei, fiquei lá lendo, folheando o livro, né, folheando o livro, aí ele foi, se arrumou, deu hora dele ir trabalhar, aí foi lá, se despediu de mim, tinha acontecido nada. Para ele estava tudo bem, mas Deus já tinha decidido. Porque todas as vezes que eu dizia que eu ia sair, que eu ia embora, nossa, era aquele drama, né. Aí esperei ele sair, deu tempo, nessa época ele estava sem transporte, deu um tempo, assim, que ele tinha pego o ônibus, né, pra ir para o trabalho, aí eu entrei, arrumei as minhas coisas, tudinho, tudo que coube dentro do carro, eu botei no carro. Toda a roupa, todas as coisas de miúda, nessa época eu tinha um animal de estimação que era uma papagaia, pra onde eu ia eu levava ela. Peguei ela, botei no carro, era 21h15, eu liguei, mandei mensagem para meu filho, para o caçula: "Você tá em casa, meu filho?". Ele disse: "Tô". Pois abre o portão que eu tô voltando pra casa. E voltei. Voltei, quando deixei só um bilhete em cima da mesa pra ele. "Não pense que está sendo fácil, porque pra mim não está, mas a decisão é minha. Só espero que você respeite". Olha o que eu deixei pra ele. Quando ele chegou de manhã, ele só chegava de manhã, né, em casa, que ele viu, que ele pegou o bilhete, ele me ligou, aos prantos. Por que que eu estava fazendo aquilo, que eu estava que eu estava equivocada, que não era para mim fazer aquilo, que era para mim voltar, que ele me amava, que não sei o quê. Logo agora que tinha construído, tinha ampliado a casa, que a enfim, falou, falou, eu não falei nada, me mandava mensagem, não respondia. Quando isso foi na quarta, quinta, na sexta-feira, eu só mandei mensagem para ele, eu estava com a chave da casa ainda, né, mas eu tinha muitas, as minhas coisas todas tinha ficado lá, fora as coisas pequenas. Eu mandei mensagem para ele, "Só gostaria de saber", mandei bom dia, né, "se eu posso ir na sua casa, buscar as minhas coisas que não estão lá". Aí foi aquele outro drama, que eu estava pondo fim no nosso relacionamento, que não sei o quê, enfim, mas a decisão era minha, disse: "Beleza, a decisão é minha mesmo". Peguei, saí do trabalho, passei, eh, peguei o contato de um rapaz no caminhão, cheguei lá, tudo que tinha que desmontar, desmontei, peguei máquina, cama, tudo, tudo que era meu, liguei para o rapaz do caminhão, botei dentro do caminhão e vim embora, pra nunca mais. Até hoje, a minha amiga diz que até hoje ele me procura e não sabe para onde eu fui, mas ele sabe. Depois disso, ele tentou contato comigo ainda, mas eu nunca atendi. Depois disso eu evitava os lugares que eu sabia que ele poderia estar, também não ia, né. E já tentei, cobrei o dinheiro que ele estava me devendo, nunca pagou um centavo. Depois disso eu descobri, depois que eu separei, eu descobri que todas as mulheres com quem ele se relacionava, ele dava ele batia, né, batia, dava golpe financeiro, a as benfeitoria da casa aonde ele morava, quem tinha feito tinha sido uma outra pessoa com quem ele viveu antes de mim, né. Porque quando eu conheci, a única irmã dele não morava aqui em Santa, não morava e não mora aqui na cidade, né, onde eu moro. E tinha
uns amigos, né, que e sempre ia na casa deles, a mulher desse amigo dele dizia: "Fulano, fulano é uma ótima pessoa, fulano nunca teve sorte, foi com mulher, sabe fulano, sabe porque eu nunca fui, evitava de ir naquela casa, porque aquela fulana era muito preguiçosa aquela mulher não faria nada". Depois eu descobri que era tudo mentira, que quem não valia nada era ele, que a outra sempre trabalhou, a outra que deu início lá na reforma da casa, já eu, né, com meu dinheiro dei uma ampliada maior ainda, e até então era para ele pagar as faturas do cartão, um empréstimo, nunca pagou, né, e foi isso, já tem uns 3 anos, vai fazer 4 anos que eu desse último relacionamento. Hoje eu tô só, vivo muito bem com meus filhos, graças a Deus. Os meus 3 filhos moram comigo, meu caçula tem 27 anos, o outro tem 35 e o outro vai fazer 37. Quer dizer, são 3 pessoas maravilhosas, né, eu digo que eles são os astros do meu universo, porque hoje eu sei que eu sou tudo realmente para eles, porque nenhum deles tem aquela lembrança, tem aquele laço paternal. Eu fui pai e eu fui mãe para os meus filhos, né. Hoje em dia, eu me arrependo muito de ter feito eles conviverem com aquela pessoa, né, do meu segundo relacionamento, que foi muito prejudicial para o nosso convívio. E uma pessoa assim, eu digo, nociva, né, porque ele fazia de tudo para criar conflitos entre os meus filhos, entre os meus 2 mais velhos com o meu caçula. E o meu caçula é uma excelente pessoa, é um ser maravilhoso, um excelente profissional, um excelente ser humano, sempre gostou de dançar. A dança levou ele para conhecer Dubai, que era o que ele não suportava no meu filho, era o fato do meu filho dançar. E a dança, ele dança carimbó, e a dança levou meu filho para Dubai ano passado, 2024 para 2023 para 2024, final do ano, 2024. Ele levou ele para Dubai, né. E hoje eu me arrependo, assim: "Meu Deus, como é que a gente abre mão de tanta coisa e a gente fica cega?". Aquela pessoa come tanto a tua mente, teu juí a tua mente, né, com falas que você não consegue enxergar o óbvio, né, porque o que ele sempre quis era me afastar dos meus filhos, era causar conflito entre eles e com isso me afastar dos meus filhos. Mas chegou um momento que eu tive que escolher entre ele e os meus filhos, e eu escolhi meus filhos. Esse último relacionamento agora, eu lembro da fala de uma moça um dia desse que ela dizia que ela não deixava a tempestade dela atingir a filha, né, e nesse meu último relacionamento, eu não deixei que a tempestade atingisse meus filhos, porque eu não foi uma experiência boa também para mim, mas eu em momento algum eu trouxe isso para os meus filhos. Disse assim: "A tempestade é minha, eu me meti, eu vou passar e eu vou superar", né. E hoje em dia eu vivo com meus filhos na mesma casa, graças a Deus, meus filhos todos trabalham. Hoje eu tenho mais uma filha, né, que eu estou criando, uma filha de coração. Eu cuido dela também desde quando ela era bebê, mas já tem uns 2, 3 anos, vai fazer 3 anos que a mãe me entregou, a gente tá nesse processo de guarda, mas eu já tenho, né, a guarda dela. E é isso. E a experiência que eu tenho, que eu passo é: nunca abra mão da sua dos seus filhos, né, do que é bom pra você, por homem nenhum nessa vida, porque não vale a pena, não vale a pena. E aí, gostou da história da Dulcirene? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta e comenta aqui para eu saber o que você achou. Lembrando que aqui é um canal de apoio, acolhimento, portanto, seja cuidadosa com as palavras. A próxima história é da Simone, que no dia do casamento já sabia, já sentia que não ia dar certo. Sabe o que aconteceu para ela pensar isso? Bom, você tem que assistir para saber. Então já se inscreva no canal
e ative o sininho. Depois que ele assinou o divórcio, eu passei 2 anos vivendo o luto da morte do meu filho. Depois de tudo, foi que eu fui viver o luto. Então, eu passei 2 anos que eu chorava todos os dias. Eu não acreditava que meu filho tinha morrido. Foi depois de tudo que eu fui ter paz para viver o luto.